Agora você vai conhecer os investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda e que chegam a render até 68% a mais do que o Tesouro Direto, conforme os exemplos que eu vou te mostrar aqui. Nesse vídeo você vai saber quais são esses investimentos, quanto que eles rendem, especialmente em comparação com o Tesouro, e quais os riscos envolvidos, para que você possa avaliar a relação entre risco e retorno e possa tomar a melhor decisão que sirva para os seus objetivos financeiros. Se você tem um patrimônio e quer transformar esse patrimônio na sua fonte de renda e quer fazer isso de forma segura, é fundamental que você conheça as diversas possibilidades que existem no mercado financeiro, porque senão, lá na frente, você pode acabar tendo uma renda ou um patrimônio muito menor do que aquele que você esperava. Caso você não me conheça, meu nome é Silvio Crespo, eu sou especialista em investimentos para renda passiva, eu sou cofundador da Grana Capital e sou colunista do portal UOL. Meu objetivo com esse canal é ajudar você a transformar o seu patrimônio na sua fonte de renda, respeitando o seu perfil de investidor. Então, quais são esses investimentos de renda fixa, isentos de imposto de renda, que chegam a render 30, 40, 50, 60% a mais do que o Tesouro Direto? Esses investimentos que eu estou falando aqui são as debêntures incentivadas. E o que são especificamente as debêntures incentivadas? São debêntures que são isentas de imposto de renda porque elas financiam investimentos de empresas em setores que o governo considera estratégico. Então aqui você tem uma dupla vantagem: isenção de imposto de renda e o fato de que as empresas que emitem esse tipo de debênture estão investindo em setores estratégicos. Então muitas vezes essas empresas são concessionárias de serviços públicos e, por conta disso, têm uma receita bastante previsível, o que dá maior segurança e tranquilidade para os investidores. O que não quer dizer que não tenha riscos. Não, as debêntures têm riscos e eu ainda vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas vamos começar pelas rentabilidades, pelo retorno do investimento desse tipo de aplicação financeira. Vamos começar com as debêntures da Brava Energia. A Brava Energia é uma empresa do setor de petróleo e gás, e aqui eu vou comparar com o título Tesouro IPCA 2032. Por que Tesouro IPCA? Porque tanto essa debênture quanto esse título do Tesouro, eles têm a mesma forma de calcular a rentabilidade. Ou seja, a rentabilidade é dada pela inflação e mais uma taxa pré-fixada. IPCA é o índice de inflação que orienta tanto a rentabilidade da debênture quanto a do Tesouro. Olha só, a rentabilidade ao ano. A rentabilidade dessa debênture, e esse aqui é o código de negociação da debênture, é dada por IPCA mais 8,42%. Ou seja, ele vai render a inflação, que é o IPCA, mais 8,42% ao ano. E o Tesouro IPCA, ele rende IPCA mais 8,09% ao ano. Então você dá uma olhada aqui, você vê que são taxas de rentabilidade bastante parecidas. Mas vamos ver o que acontece? Olha só, a rentabilidade total ao ano, se a gente supor uma inflação média de 4,5% ao ano, ela vai ficar em 13,3% ao ano de rentabilidade total. E no caso do Tesouro, a rentabilidade ficaria em 12,95% ao ano. É agora que vem a pegadinha, a rentabilidade líquida ao ano. Como não tem imposto de renda, a debênture incentivada, então a rentabilidade líquida é de 13,3% ao ano, exatamente a mesma que a rentabilidade bruta. Já no caso do Tesouro, a rentabilidade líquida vai ser de 11,1% ao ano. A data de vencimento dessa debênture é em 2033. Ou seja, se você investir hoje, quando chegar no ano de 2033, você vai receber tudo aquilo que você investiu, mais a correção pela inflação e mais a última parcela de juros dessa debênture. Então vamos ver quanto que ela rende a mais do que o Tesouro na prática, porque aqui você só viu uma porcentagem. Mas e se você realmente colocar o dinheiro lá, o que é que acontece caso ela efetivamente pague essa taxa que está sendo prometida? A resposta é essa daqui, ó. O retorno líquido acumulado até a data de vencimento da debênture, ou seja, até 2033, é de 140%. E no caso do Tesouro IPCA, esse retorno líquido fica em 108%. Se a gente pensar em um investimento de R$100 mil, então o retorno desse investimento ficaria em 139.599. Ou seja, você investe 100 mil e recebe ao longo desse período, até a data de vencimento, 139.599. Além de receber de volta os 100 mil que você investiu. Então você entraria com 100 mil e terminaria lá no final do período com 239.599, tá? Aqui eu coloquei só o retorno mesmo, e não o retorno mais a devolução do valor que você investiu.
E no caso do Tesouro IPCA? No Tesouro IPCA, o retorno seria de R$ 107 mil. Isso dá uma diferença de R$ 31 mil entre o retorno da debênture e o retorno do Tesouro. Ou seja, a debênture acaba tendo um retorno, nesse exemplo aqui, 29,5% a mais do que o Tesouro Direto. Agora vamos para mais um exemplo. Vamos pegar aqui as debêntures do Metrô Rio, em comparação sempre com o Tesouro IPCA. Mas no caso, eu comparo com o Tesouro IPCA 2040, por quê? Porque é o Tesouro IPCA com data de vencimento mais próxima da data de vencimento dessa debênture, que é em 2042. Então olha só, a rentabilidade ao ano da debênture é de IPCA mais 7,89%. E a do Tesouro, desse título do Tesouro de 2040, é de IPCA mais 7,53%. Essas rentabilidades, elas são do momento em que eu gravei esse vídeo. Porém, todo dia esses números mudam um pouquinho. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, pode ser que no momento em que você for investir, já seja um número um pouco diferente. Essa rentabilidade ao ano, ela dá, se a gente considerar um cenário de inflação de 4,5% ao ano, ela dá um retorno bruto de 12,74% no caso da debênture e 12,37% no caso do Tesouro. O retorno líquido, no caso da debênture, é o mesmo, 12,74%, porque ela é isenta de imposto de renda, sendo uma debênture incentivada. Já o título do Tesouro, ele paga imposto de renda, então ele teria uma rentabilidade líquida de 10,51%. A data de vencimento eu já falei que é em 2042, no caso da debênture. Então, vamos ver qual é o retorno que a gente tem até a data de vencimento da debênture. A gente tem um retorno de 581%. E no caso do Tesouro IPCA, 395%. Como eles têm datas de vencimento diferentes, como é que a gente faz para comparar? A gente faz o seguinte, a gente estende a rentabilidade do Tesouro IPCA para 2 anos a mais, nesse caso, para poder igualar. Então, quando eu fiz essa conta aqui de 395%, eu estou considerando o investimento no Tesouro com a rentabilidade dada pelo Tesouro, porém não até 2040 e sim até 2042. É uma adaptação, porque o título na prática ele vence em 2040. Mas, para a gente conseguir comparar, eu fiz como se ambos tivessem ali a mesma data de vencimento. Porque não existe um título do Tesouro exatamente com a mesma data de vencimento, então tem que fazer essa adaptação. Essa adaptação foi feita em todos os exemplos desse vídeo. E o que significa isso na prática como um retorno de investimento de R$100 mil. Então, aplicando R$100 mil, qual seria o retorno? 581 mil no caso da debênture e 395 mil no caso do Tesouro. Uma diferença de R$186 mil a mais para a debênture. Ou seja, é um ganho de 47,2% a mais no caso do investimento da debênture em comparação com o Tesouro. E agora, finalmente, vamos para o último exemplo. Aqui, a debênture da Rialma em comparação com o Tesouro IPCA 2050. A Rialma é uma empresa de energia, especialmente transmissão de energia elétrica, que fica lá em Goiás. A rentabilidade ao ano das debêntures da Rialma está em IPCA mais 7,83%. E a do Tesouro está em IPCA mais 7,26%. Isso dá uma rentabilidade total, ou seja, considerando uma inflação de 4,5% ao ano, de 12,68% no caso da debênture e de 12,09% no caso do Tesouro. Tirando o imposto de renda, a debênture, como é isenta, continua sendo 12,68% e o Tesouro, quando você desconta o imposto de renda, a rentabilidade líquida dele ficaria em 10,28% ao ano. A data de vencimento dessa debênture é em 2048, então o título do Tesouro com um vencimento mais próximo dessa debênture é o Tesouro IPCA 2050. Vamos ver quanto que eles rendem acumuladamente ao longo desse período e qual é o retorno de um investimento de R$100 mil em cada um desses investimentos. Olha só, o retorno acumulado até a data de vencimento da debênture é de 1.283%. No caso do Tesouro, se a gente considerar o retorno do investimento até a data de vencimento da debênture, é de 760% acumuladamente ao longo desse período de 22 anos. Em reais, o retorno de um investimento de 100 mil seria de 1.282.000 no caso da debênture e 759.770 no caso do Tesouro. Ou seja, uma diferença de R$523 mil a favor da debênture em comparação com o Tesouro. Nesse caso aqui, o retorno da debênture é 68,8% maior do que o retorno esperado pelo Tesouro IPCA. Então olha só que interessante, o investimento aqui tem um retorno de 12,68% ao ano, o outro tem de 10,28%.
E às vezes a gente, quando vai investir em renda fixa, fica pensando que as taxas não fazem tanta diferença de um investimento para o outro. Pô, 2 pontos percentuais só do Tesouro IPCA para debênture não deve nem fazer muita diferença lá no final. Mas olha só o que acontece. Para um investimento de 100 mil reais, você pode chegar a 1.200.000 em um caso ou 759 mil no outro caso. Então já imaginou se você ignora completamente esse tipo de investimento na sua carteira? Então você tem que saber da existência dessas aplicações financeiras. Porque senão você pode deixar passar uma oportunidade de repente, garantir que o seu patrimônio seja 10, 20, 30, 40 ou 50% maior lá na frente em comparação com outros lugares onde você foi investindo dinheiro sem saber direito o que estava fazendo. Isso quer dizer que é para você colocar todo o seu dinheiro aqui? Não. Como eu disse, as debêntures têm risco e elas servem para determinados perfis de investidores, mas não necessariamente para todos. E quais são os riscos da debênture? Os riscos são de a empresa não te pagar. E por que ela não te pagaria? Se ela entrar em uma situação muito difícil nos próximos anos e chegar no momento em que a debênture vencer, a empresa não tem condições de honrar com esses compromissos. Isso só vai acontecer com uma empresa que estiver realmente em grandes dificuldades financeiras. A empresa não vai deixar de pagar uma debênture ou parcialmente os juros de uma debênture porque ela acha melhor economizar um dinheiro naquele momento para fazer outra coisa. Não. Se ela deixa de pagar alguma dívida desse tipo, ela cai em descrédito total no sistema financeiro e nunca mais consegue um empréstimo. Se uma empresa deixa de pagar o valor devido numa debênture por um motivo menor, que não seja uma quebra iminente, a entrada em recuperação judicial, ela queima o filme completamente no mercado financeiro, não consegue empréstimo nunca mais, além de enfrentar todas as questões jurídicas envolvidas, e isso significaria a quebra da empresa. Então nenhuma empresa vai deixar de pagar porque não está afim de pagar para você. Ela só vai deixar de pagar se realmente estiver passando por uma crise muito, muito grande. Dito isso, é bom você ficar ciente, então, que, em alguns casos, sim, a debênture pode não ser paga integralmente e, em certos casos, o investidor pode perder 50%, 60%, 70%, 80% ou mais do valor investido. Por isso, se você não é um analista profissional, só vale a pena você investir em uma debênture se ela tiver sido analisada e recomendada por analistas profissionais. No caso dessas 3 que eu citei aqui, elas fazem parte da carteira recomendada pela equipe de análise do BTG. Então isso já dá um respaldo muito maior e uma segurança muito maior para quem está investindo. Mas não quer dizer que essas equipes de análise não errem. Por isso, se você estiver considerando investir em debênture, é importante você verificar o que diversos analistas, e não um só, ou não uma só equipe, falam sobre aqueles papéis em que você está pensando em investir. E mais do que isso, você não pode concentrar o seu patrimônio somente em debênture, seria um risco muito grande, muito menos em uma só debênture. O ideal é que, se no seu planejamento faz sentido incluir uma certa quantia de investimento em ativos desse nível de risco, aí você vai escolher entre debêntures indicadas por analistas, um conjunto delas para que você tenha uma diversificação e possa ter na sua carteira uma relação entre risco e retorno que faça sentido para o seu perfil de investidor e para os seus objetivos financeiros. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário dizendo o que você achou de mais interessante nesse vídeo, ou então deixe a sua pergunta que a gente vai conversando aqui pelos comentários. Beleza? Valeu, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.